Olá pessoal, meu nome é Raoni Kuzma E eu sou Daniel Faulin. e esse é mais um Deepcast, nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje a gente vai falar de transmídia e percepção com uma figura fantástica, que é o Luiz Paulo. Luiz, fala um oi pra gente, se apresenta por Oi, gentileza. Luiz Paulo, que está falando aqui. Pô, espero que corresponda às expectativas aí, que são grandes, mas, bom, falar de mim é a coisa mais complicada. Mas, assim, a minha formação, eu sou formado em jornalismo, tive a experiência de estudar fora do Brasil, estudei nos Estados Unidos, na Sony Broadcast Television. O que mais que eu posso falar assim rapidamente de mim? Né, hoje sou cofundador do HUD, que é o HUD Entertainment, que é começou como uma startup, teve todo aquele processo de startup, né, ser acelerado, apresentando pitching para investidores, e a gente tocou isso e a coisa cresceu, tomou um volume na medida em que a gente encontrou uma parceria estratégica que foi aqui na Plug. A Plug é um coworking diferenciado, é um espaço onde se fala de inovação e tecnologia, mas baseado muito em histórias. Eu acho que é o que a gente vai conversar um pouco de hoje, né? Então, é um lugar que se faz um network fantástico, a gente conhece muita gente o tempo todo e a gente pode atender proporcionalmente algumas dores, né, das startups que habitam nesse território. E é um pouco isso. Eu não sei se ficou claro do Tá que ótimo. Ótimo. do como é que as coisas começam, né? Na verdade, eu acredito em formação multifacetada. Eu tive a experiência de trabalhar em jornais, trabalhei na Folha 3 anos, trabalhei no Estadão 3 anos, Valor Econômico, Revista Quem, o Globo, o Jornal do Brasil, eu tive todas as passagens de todos os jornais. Depois, quando eu descobri que o mundo estava mudando, em 2009, por o novo analfabeto tecnológico, eu comecei a mergulhar em tecnologia e voltei a estudar, voltei para a ECA, tive a oportunidade de estudar na Sony Broadcast Television, justamente criação, desenvolvimento, formatação de projeto audiovisual para telefonia móvel, e foi uma coisa muito importante. Aí voltei e vim para a Record, trabalhei na Record há quase 2 anos, que também foi um aprendizado incrível, eu tive todos os acessos, trabalhei com o Leonor Correia, eu acho que foi uma das experiências que realmente fundamentou aquilo que a minha expectativa, que eu acho que é de você ir caminhar com inovação e tecnologia, mas pensando na comunicação de uma maneira mais direta, é o que está acontecendo agora com essas novas plataformas, né? Que legal. E pra gente começar o nosso Deep, eu queria fazer uma pergunta, tá? Por favor. Pra quem não sabe o que significa transmídia, o que é isso? Tá. Eu gostaria de falar transmídia e storytelling, porque Tá. são duas coisas bem distintas, né? É uma maneira muito sintética. É você, a partir de uma história, né, de uma marca, por exemplo, você construir ou significar essa marca através de várias plataformas, visando atender diferentes públicos. Tá. Normalmente, as agências, até um tempo atrás, até pouco tempo atrás, você tinha lá alguém que era um cérebro, né, que entendia de tudo, e embaixo dele, verticalmente, um monte de gente que ia executar. Vamos trabalhar com uma marca, vamos sim. Então, contratam 150 pessoas, uma grana enorme de circulação, e isso já não atende mais às demandas, porque hoje as pessoas são muito mais bem informadas, por que pareça, mas com o celular, com os aplicativos, a pessoa ela navega mais, ela busca mais informação sobre aquilo que ela quer comprar. Ela tem mais acesso. Ela tem mais acesso. E, consequentemente, por que uma marca vai investir como investia
no momento de hoje, onde você está trabalhando com menos recursos e mais objetividade. É porque antigamente tinha poucos canais, poucas mídias? Ou não? Você tinha algumas mídias, mas Não se conectava. o impacto que se dava ou era na gôndola, ou era quando você entrava no crediário para comprar um produto, seja uma roupa, por exemplo. Tá. É ali que você via aquilo que era publicado, né? E hoje as coisas acontecem diferentemente. Hoje você tem muita informação circulando, né? Você dá um Google e você busca aquilo que te interessa e você vai ter lá muitas opções, Então, né? a forma de consumir mudou. A forma de consumir mudou. Hoje estamos muito mais. A gente pesquisa mais para tomar uma ação de compra, talvez. Sim, A eu gente acho que hoje pesquisa. você pesquisa mais. E, Tá, se possível, você quer que entregue na tua casa, perfeito. entendeu? Você baixa o aplicativo, olha lá, consulta e tal, depois tira aquele aplicativo do teu celular e vai para outro, entendeu? Isso é uma tendência. Ah, passou também a ser uma exigência. O público está mais exigente, por que pareça, porque ele vai atrás de uma história que é o seguinte: o que eu gosto? Antigamente você não tinha essa opção exatamente. Você tinha aquilo que era apresentado para você, Que era disponível, né? disponível No para você. mercado, né? Hoje, algumas marcas, não vou nem citar aqui, mas uma delas, hoje ela faz a mesma roupa para deficientes físicos, Tá. né? Ela está quase saindo do Brasil e fechando, porque já não estava dando resultado. E só o fato de trabalhar com uma pequena agência hoje, sabe, de 5, 10 pessoas, e você trabalhar muito focado, qual das plataformas que você vai usar, né, para comunicar aquilo, e consequentemente você mudou algumas coisas do conceito, né? Então você não tem mais PMG, você tem outras maneiras de você identificar o formato da roupa, o tamanho da roupa, para que público. Então você tem uma tendência, né? Por exemplo, hoje, logo logo vai ser inaugurado um hotel, que é a cidade de Matarazzo. Vou ter as maiores grifes do mundo lá e não vai ter funcionários. Vai ser todo através de uma fidelização. Você fideliza, consequentemente você cria um código, né, de um QR Code, uma coisa nessa linha. Você passa, as pessoas vão identificar quem é você já e falar: olha, bem-vindo à loja. E você já faz uma imagem de corpo inteiro. Na segunda tela você já escolhe o produto, esse produto você joga para cá, coisas simples, de operações simples, e Mas com você, muita no tecnologia final, você embarcada. sai com paga o teu cartão de crédito, sai com o teu produto na mão e vai embora. Agora, o que traz com isso? Não é só a questão da venda. Hoje as coisas mais caras do mundo é dados, né? É onde informação. Então, a partir dessas informações, para um acesso a uma compra, você vai buscar o que você quiser em qualquer lugar do mundo. Não é mais uma coisa restrita àquele teu bairro ou ao shopping, entendeu? E aliado à experiência também, né? Sempre, né? Porque E, a, e, o, e, o, e só a transmídia, ela justamente ela tem esse olhar. A partir de uma boa história, você pode criar várias plataformas. Você atende, por exemplo, tem campanhas hoje sendo pensadas de caminhão, os caminhões super modernos, mas falando para o filho do caminhoneiro. É a emoção Entendeu? que vem Aí fala, primeiro. pô, o que tem, né? E é a questão da fidelização, a questão do herói, Perfeito. né? O pai é um herói, o pai é uma referência, né? Ele sai e volta. Os caminhões inteligentes, ele entra na parte subjetiva dessa comunicação, mas é fundamental. Você está criando hábitos, né? Está criando fãs. E isso é uma das coisas importantes do storytelling transmídia, né? É você criar fãs.
né? Hoje, por exemplo, vou dar um outro segmento, a música, né? Hoje, os cantores aí sertanejo, por exemplo, quer dizer, hoje o que eles fazem? Eles vão, primeiro não soltam mais um CD, eles soltam uma música na rede, né? Spotify, plataformas de áudio. Exatamente. Você tem um grupo que vai criando fãs-clubes no Brasil inteiro. Esses caras são responsáveis pelos shows dos caras, É isso aí. né? Então, no final do ano, eles sorteiam um carro para os líderes do fã-clubes. Então, você vê um carro popular de 50, 60 mil reais, quer dizer, ele está gastando só isso e todo mundo trabalhando, um ecossistema trabalhando em função da divulgação. Então, os caras da cidadezinha, não sei de onde, tem 300 pessoas, legal, tem 300 fãs, ele já sabe, marca show lá, dá certo. E assim vai. Quer dizer, o show hoje é coordenado, os shows são coordenados por um sistema de fã-clubes. Isso é muito legal. Né? Isso é uma mudança, né? Brusca, né? Antigamente se botava no Faustão, num programa de grande audiência, pagava uma grana, Menor, né? Porque chegava a 160 países. Hoje você cria uma rede no mundo inteiro, se você quiser. Que a Anitta faz, que a Isa está entrando nessa história e todo mundo sacaram como é que funcionam as coisas. você não fica só dependente da TV, rádio e dos Não. meios mais tradicionais que a Não. gente estava Não. acostumado. As TVs muito menos, mas os rádios ainda têm uma força importante, mas ele é uma maneira de definir tendências. Tem uma outra função, vamos dizer assim, do rádio. Outro canal. Um outro canal. É. E aí, deixa eu te perguntar, Luiz, porque assim, eu sou muito apaixonado por esse tema de transmídia, assim. Vai ser uma pergunta, meio uma colocação, e por favor, comente, eu queria muito ouvir tua opinião sobre isso. Porque é o seguinte, a gente está num período de economia da atenção, né? Então, para os ouvintes que não ouviram, basicamente a gente tem uma riqueza de informação muito grande que gera uma pobreza de atenção absurda. Sim. Ou seja, o que a gente busca, a gente batalha hoje, está muito mais relacionado ao campo da percepção do que ao canal. Porque canal tem de monte, então. Sim. Mas lutar por uma percepção de um cliente é muito difícil, né? Como você enxerga que o transmídia pode se tornar um diferencial competitivo num ambiente onde a gente tem tanta dificuldade para reter a atenção de um cliente? E quando retém, muitas vezes a gente não tem a estratégia adequada, nem o ritual adequado, nem o canal adequado para fazer essa conversão. Você acha que o transmídia é uma solução interessante? Não só, né? O transmídia é uma ferramenta, vamos dizer assim, né? É uma metodologia. Perfeito. Eu acho que é um pouco mais isso, né? Tem alguns métodos, né, que estão excluídos ali. Eu acho assim, eu acredito, é uma percepção também, que começa tudo numa boa história. Perfeito, perfeito. Né? Tradução de um conceito por meio E de uma você ferramenta achar como transmídia. qual é a ferramenta master, talvez, né? Eu falei da experiência, não cheguei a falar aqui da experiência da Jaguar Land Rover, mas você pode começar por uma boa história pelo fim, e não pelo começo conceitual, tradicional, vamos dizer assim, né? Porque uma boa marca, ou uma marca que está nascendo, ela tem que se preocupar com uma história, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter, não é só a missão, tem que ter propósito, ela tem que ter uma maneira de sensibilizar as pessoas, porque você tem naquele segmento várias outras, não sei se posso dizer concorrentes, mas fazendo mais ou menos as mesmas coisas. Então, isso aparece de alguma maneira, né? Então, prender atenção, eu acho que se você for ver um bom filme, ele vai te amarrar até o fim. Se você vai assistir uma partida de basquete, se ela realmente está verdadeira ali, está acontecendo de uma maneira que é uma competição, então isso te leva
alguns componentes psicológicos mesmo, né, de você estar atento àquilo, você saber por que aquilo está acontecendo e quem são os personagens, quem são a história, quem é o antagonista daquela coisa. Subjetivamente a gente vai construindo assim as histórias. E uma boa história, ela tem grande chance de dar certo, né? De ela tender a ter a deter a atenção das audiências relacionadas àquela marca, enfim. Bacana. Não sei se eu Não, respondi. sim, perfeito. E aí o que é interessante é entender que, por mais sofisticada que seja a ferramenta, seja a metodologia, se é uma história, nada funciona. Não funciona. Né? E aí, se você puder comentar um pouquinho, né, de como nasceu, se for possível, logicamente, essa relação entre a história da Jaguar, né, a história do cara do Jaguar, né, e como vocês desenvolveram essa lógica, né, para vocês transformarem um pouco, fazer esse pivô de percepção na cabeça dos clientes da Uhum. Jaguar. Então, demorou 8 meses para convencer a Jaguar de que a gente estava no caminho. A gente tinha alguma coisa para dizer para eles e resolver as dores deles. E quais eram as dores? Era a ressignificação da marca Jaguar através do lançamento de um carro, né? Um carro mais inteligente, um carro mais compacto, um cockpit formatado para mulheres, porque é engraçado isso. Quando você senta no carro, realmente você se sente envolvido por aquilo, entendeu? Te prende a atenção na direção, na frente, e aquele painel que te conta tudo, né? Fala sozinho. Por um lado, até para aqueles que são mais analógicos, puta, é É mais chato que o carro difícil. faz tudo. Você não precisa, pô, se deixar o carro realmente ele te leva, você só dá o comando que ele te leva para casa. Então, na verdade, começou assim. Nós entramos numa concorrência, né, e tivemos aí 8 meses para construir uma proposta, né? A gente recebeu fizemos um pitching de que a gente queria fazer um projeto transmídia com a Jaguar Land Rover e, e desenhamos uma história. Começou uma história do chamado Cara do Jaguar. É muito assim, né? Isso é do cotidiano nosso. O carro entra, o carro sai. O cara do Jaguar. Porque o carro se torna uma coisa muito mais importante que quem está dirigindo. E como Perfeito. ele vem com os vidros fechados, Você não sabe quem tá ele dentro. sabe quem está lá dentro. Então você É criou só uma o cara. expectativa. Então, se perguntar para o porteiro, você viu aquele carro? O cara do Jaguar acabou de sair. Quem é o cara do Jaguar? Era o Bernardo. Bom, enfim, a gente criou uma história onde, em 5 episódios, onde tudo começa a acontecer dentro de num bar e um rapaz e uma moça. O rapaz se interessa pela moça, que é muito bonita e tal, e observa. E ela, quando vai embora, ela esquece um livro. E aí começa a história. Esse livro dá todas as dicas e o garçom ainda reforça, olha, você vai querer saber quem é essa menina, e tudo leva a crer que você está atrás do cara do Jaguar, mas na verdade, no final da história, quem amarrou toda a história, quem construiu a história e quem detém o carro, o Jaguar, é uma mulher, é a mina do Jaguar. Então, foi um negócio bem legal. Nós gravamos em 2 dias, em 2 locações. Trabalhamos mais de quase 20 horas de gravação para fazer essa série numa pegada só e num lugar só, que foi na cidade de Matarazzo, ainda em obras. E foi muito legal, uma equipe muito competente, né? Uma equipe, escolhemos um time muito experiente, porque a gente não tinha chance de errar e tinha um tempo muito curto. Então o roteiro foi muito bem elaborado e a direção da Silvia Aroni,
que foi a primeira mulher a dirigir uma campanha da Jaguar, na história da Jaguar, É muito legal. né? E a gente recebeu um feedback de que as vendas realmente ah, tiveram quer dizer, essa campanha teve um impacto positivo nas vendas do carro e mulheres comprando Jaguar. Então isso foi uma coisa muito interessante, né? E foi todo um plano transmídia, porque ele começou com a websérie, nós apresentamos uma proposta de uma série, em parceria com a Fox. A gente apresentou um playlist musical, a gente apresentou, enfim, momentos Jaguar numa rádio de grande repercussão, enfim. Então, um plano bem macro, bem extenso, né? São diferentes públicos e a gente comunicou essa intenção de ressignificar a marca para a América Latina. Então, foi muito legal. E como que funciona? Essa história que vocês criaram, você conseguiu replicar para todos os canais ou não? Foi desenvolvido exclusivamente para webséries? É uma websérie. Não, E os outros canais, vocês utilizaram outros recursos para sim, impactar, é sim, isso? exatamente. Ah, Exatamente. Para cada canal, cada plataforma é um conteúdo Você falou do game, né? diferente. Você podia contar um pouco do game? Só para... Então, a ideia era colocar o carro Jaguar no jogo The Crew da Ubisoft, né? Então, a ideia era essa. Por quê? Porque os carros competitivos, pelo menos pela preferência da meninada que joga, não incluía o Jaguar. Então, a ideia era botar esse carro muito mais, com muita performance que essa, e, e trazer isso para o gosto do, do mais jovem, da meninada, porque a ideia do Transmídia é isso, você vai atingir, através de várias plataformas, diferentes públicos e Certo. diferentes conteúdos, né? No The Crew era um carro, né? No rádio era uma playlist musical que te levava para um outro lugar, embora seja uma rádio do rock e tal. E a websérie é aquilo que o cara vai ver o que está acontecendo, clica, gosta e passa para tua rede, para sua rede. Olha, assiste isso aqui que é bem legal. Esse Legal. projeto, ele teve uma duração de quanto tempo? Ou ele 8 meses. 8 meses? 8 meses para fazer a websérie. E tá até hoje? Ou não? Teve um período só de Não, agora a veiculação? gente está. A gente apresentou um projeto transmídia, a gente vai fazer várias etapas. Ah, tem várias etapas. Isso, e aí, deixa eu te perguntar, Luiz, porque assim, é muito legal. Ao mesmo tempo que ele é muito complexo, né? Sim. Porque pensar em estratégia de canal para uma história, mas um canal diferente, para um público diferente, um ritual diferente, não é para qualquer um. É um desafio. É um É baita um desafio. Aí, assim, tô me colocando no lugar de alguém que falou, cara, adorei esse negócio, mas eu vou precisar fazer meio que um homemade aqui, eu vou precisar fazer tipo... Vou precisar fazer por mim aquilo que vocês estão falando. Como é que você falaria para alguém que está entrando num negócio hoje, tipo, por exemplo, uma indie brand, uma marca independente de beleza, por exemplo, que tipo de estímulo você poderia dar para esse cara para ele poder transformar essa marca dentro de uma história interessante, de uma história que gere uma emoção adequada e pelo menos alguns tipos de canal que você indicaria para quem está começando agora? Se existe essa possibilidade. Estou pensando aqui como responder, porque, na verdade, um projeto transmídia, ele tem que partir de uma boa história. Uma história é a história da tua história. Quer dizer, aquilo que você está colocando uma plataforma de venda, o que se for, né? Então, ele tem que partir de uma boa história, né? Então, tem que encontrar essa história. Às vezes, essa história não foi vivenciada exatamente pela marca, mas ela fez parte de
de um conceito que foi, fala, pô, eu gostaria de ser isso, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria que fosse assim. Então, isso é uma coisa interessante. É, puxa vida, é uma pergunta muito difícil para responder assim, na lata. Mas eu acho que é o que eu diria para as pessoas que estão começando, vamos dizer assim, criando uma... Estou empreendendo, né? Um, é prestar atenção que tem que ter um propósito, sabe? Não é simplesmente uma... eu vou ganhar dinheiro com isso ou não vou ganhar dinheiro com isso, entendeu? Isso é muito pouco, né? Nós vivemos num mundo, que nem eu falei no início, muita informação, né? Então, a gente não pode... Se o assunto hoje, por exemplo, pegar um assunto que está na ordem do dia, que é a questão da água no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Se eu tenho uma empresa para tratar disso, eu tenho que ter uma relação muito honesta com aquilo, sabe? Eu tenho que ter um envolvimento com aquilo. Não Estou querendo oportunismo, né? acabar com aquilo, sabe? E ser honesto porque você sabe que aquilo impacta de uma maneira muito decisiva na vida das pessoas. Ninguém vive sem água, né? Então, agora, ser uma roupa, ser isso, da mesma maneira. Quer dizer, eu acho que hoje a informação ela é fundamental na vida das pessoas, sabe? Nada pode passar desapercebido. Vou te dar um exemplo bem radical, assim, né? Tipo, falar da pele do futuro, por exemplo, né? Que são os tecidos inteligentes, né? Então, como é bom saber que existe gente pensando na produção de um tecido que vai te ajudar na tua saúde, né? A gente sabe muito hoje de que o brasileiro tem um déficit de magnésio, por exemplo, no seu corpo, no seu DNA, vamos dizer assim, né? Por conta do que não é um país vulcânico como é o Chile, como, são, como é o México, como são esses países andinos que têm vulcão. Esses países, as pessoas começam a sentir dor depois de 60 anos, 70 anos. E no Brasil, os estudos mostram que vocês começam a sentir dor com 5 anos de idade, 6 anos de idade. Já começa a sentir. Então, hoje você tem tecidos que você se utiliza do magnésio, então você veste o remédio. Então, sendo bem... Quer dizer, você não precisa ingerir o magnésio, mas você veste o remédio. E pelo trabalho de absorção, isso vai te ajudar a reduzir dores. Não é só do paciente, mas também do técnico, do médico. Então, ele pode usar na sua roupa tecidos com base de magnésio justamente para melhorar as condições físicas dele durante a jornada de trabalho dele. E se você me permite, tem um case interessante da La Roche, que é o MyPet UV, se não me engano, que é um adesivo que você coloca na pele e através do celular você consegue escanear aquele adesivo e ele já te passa, você preenche lá, né, no aplicativo qual que é o tipo de pele, que região você está, se é uma pele muito seca, se é oleosa e tudo mais, então ele te sugere o protetor solar, né? Uhum. E com isso o aplicativo, por exemplo, eu tô indo pra piscina ou pra praia. Então ele vai lá, ele te avisa, porque você tá lá, você esquece de passar o protetor. Depois de um determinado tempo, você tem que Uhum. reaplicar ele, né? Então você acaba esquecendo e tal. Então eles criaram através de uma tecnologia que não existia, né? Esse adesivo, onde você escaneia, é super fácil de operar ele. E qual que era o propósito disso? Cuidar de quem você ama. Por quê? Porque o Brasil ainda está engatinhando nessa questão de proteção e combate ao câncer de pele. Até tem um dezembro laranja que é para isso, né? Uhum. Mas uma grande empresa, né, que são franceses, utilizaram já da sua autoridade no assunto, toda a tecnologia para criar uma coisa interessante Uhum. e levar para o público que, ó, nós temos um propósito também que é cuidar de pessoas e não Uhum. só vender
né? Mais lucro, 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 lucro. Eu acho que vai também ao encontro do que a gente está debatendo também de propósito. Eu acho que começar por um bom propósito pode ser uma sacada Grande bem sacada. positiva. Grande sacada. Eu não vejo outra no mundo de hoje, que você liga qualquer canal de comunicação, você sabe das dores, né, do planeta, não dá para ficar indiferente a isso, cara. Não dá mais. A tecnologia, ela é fundamental, necessária, mas tem o homem no comando, o homem no sentido amplo, né? As pessoas acham que, mas não, tem que ter o comando lá, você tem que dizer para que você está fazendo aquilo. É Você tem isso que aí. pensar para onde você vai, entendeu? O que isso serve mais pessoas ou menos. Eu acho que a gente tem que ter esse propósito nas relações de qualquer modelo de negócios que você vinha a desenvolver. Não dá mais para ficar passivo diante disso, né? Porque impacta a tua vida, né? A gente está vendo o Rio de Janeiro, a questão da água. A gente não está vendo no nosso lado também, mas você vai vendo os desmatamentos, está vendo o êxito das pessoas buscando um lugar para morar, para viver, sabe? E, e você ficar indiferente a isso, você ficar discutindo só o lucro que você vai ganhar. Isso não é uma questão de ideologia só, né? É uma questão de visão e Evolução. propósito, Ah, sabe? Em que fase você está do processo civilizatório, né? Onde você está fazendo parte de um ecossistema enorme, e qual é a tua contribuição para o desenvolvimento disso? Eu acho que a tecnologia ela tem que vir. É muito importante você democratizar o conhecimento. Eu compartilho tudo que eu tenho, o que eu aprendi, eu compartilho com as pessoas, porque é uma maneira de você ajudar essa redução de desigualdades que existe, que é gritante, né? Até participei de um festival que teve da indústria criativa lá em Porto Alegre, que chama Transformação, e a minha fala foi justamente a tecnologia, falar de tecnologia, e eu só mostrei um slide, eu botei a pirâmide social invertida, né? Coloquei o Steve Jobs segurando a ponta, o ápice da pirâmide, e aquela base lá em cima, neguinho com um smartphone, com tablet, descendo de rapel, saltando. Eu falei, se você não olhar para cima, sabe? Porque a tecnologia sempre, mais contemporânea, assim, eu quero ser o Steve Jobs. Então, aquela coisa do espermatozoide, que correria para passar um para fecundar o óvulo. E é assim que as pessoas estão mentalizando. E a gente tem que horizontalizar isso. Tem que olhar para cima, sabe? Eu não sou defensor radical, mas eu defendo a Raquel. Se você não tem condições de comprar um software do preço que é um software para qualquer coisa, para gente que usa aqui muito software, é muito caro, cara. Não é para qualquer um, sabe? Será que como é que eu vou falar em educação e se o cara não tem acesso a usar essas tecnologias de ponta? Então, você fica meio limitado. pirata Ah, vai rolar, as pessoas vão buscar onde É o estiverem, que dá acesso. porque tem que dar acesso. Vai buscar, não tem jeito, eles vão buscar, sabe? Eu não sei aonde. Eu fui com um amigo aqui, parceiro nosso, na Santa Ifigênia, esse final de semana, sexta-feira. Meu, eu nunca vi tanta coisa sendo hackeada. Pô, agora você não precisa mais. Eu não vou fazer propaganda disso, mas de qualquer maneira, tá tudo hackeado, cara. O que você quiser ali, você encontra. E os caras falam na cara dura e tal, né? E tal. Então, agora, tem coisas que são necessárias. Numa sala de aula, você precisa ter todos os softwares. Devia ser uma obrigação fazer parte do lápis, da borracha e do software, sabe? sim. Na sala de aula. Tinha que ter, cara. Tinha que ter, porque como É é ferramental. ferramental. É ferramental, cara. Sem isso você não consegue evoluir. Não consegue. Eu vejo hoje na agência lá, antigamente o pessoal fazia um logotipo com nanquim, cara.
Sim. tudo à mão. Hoje acabou. Hoje o cara já vem... Illustration, não sei o que, põe, Já tá lá tudo. tá tudo pronto. Eu queria... Não sei se você concorda com isso, com esse pensamento ou não, mas eu acho que vai um pouco... A gente tá falando de história, né? Tem uma CEO de uma agência que ela fala o seguinte, que as pessoas se interessam por histórias, se encantam por histórias, e não pelo plano de negócio. Sim. Você concorda com isso e por quê? Ca- é, a gente falou muito aqui das plataformas, diferentes plataformas para atingir diferentes públicos, né? As audiências são o que puxam, fazem você se movimentar. Seja ele, seja numa indústria, né, seja ele numa sala de aula. A gente vai atrás das audiências porque você quer comunicar aquilo que você conhece, ou você quer informar aquilo que você compartilhar uma informação, você quer olha, estou vendendo isso, se quiser comprar, tá ok, entendeu? Então, eu entendo quando ele fala, o CEO fala isso, é porque a gente tem um mercado muito defasado. Às vezes você não preenche todo o teu grupo justamente para você atender melhor, né? A gente fala muito informação aqui, né? Hoje, na área de efeitos especiais, que é a nossa área, a gente tem muito poucos, desculpe, tem poucos técnicos realmente para atender a demanda de qualidade, vamos dizer assim. Não é culpa deles, mas você não tem escolas que formam de verdade, sabe, de longa duração, como tem na França, como tem em outros países. Mas, então, a mesma coisa do plano de negócio, a estratégia, um business plan bem feito, tudo isso demanda muito conhecimento. Não é uma coisa que você faz, fecha o olho e vai lá e preenche e solta. Não. Você pode ter um business plan lindo, maravilhoso, mas Que se você não também souber contar a história correta para o público, acabou. sua empresa Não não vai. entrega, não leva. Não Né? vai. Não leva essa emoção, essa carga. Não leva. Não leva. Você não faz a entrega, entendeu? Então, eu acho que é um pouco das duas coisas, É um né? equilíbrio. Eu acho que é um pouco das duas coisas. A gente tem um lado mais de ter uma demanda muito forte que você não consegue atender, e você tem um outro lado que os acessos são muito complicados, são muito difíceis, né? E não são para todos, né? A gente agora está com um projeto grande, a gente está pesquisando muito equipamentos. Cara, eu tinha noção, mas não tinha noção da escala do negócio, de como está difícil. Como é difícil uma produção estrangeira chegar e falar, eu vou para o Brasil filmar. Ele tem que trazer tudo de lá. Até a água, se vacilar, ele tem que trazer junto. Por quê? Porque uma coisa está aqui, outra coisa está lá no Rio de Janeiro, outra coisa está na Penha, outra coisa está lá. E você tem que percorrer, chega lá, o cara alugou para o outro, você não tem, né? Você não tem maneira de você criar algoritmos, sabe? Um começo, meio e fim, certo, para você falar, chegar aqui vai dar certo. Não, você tem que chegar aqui, você faz tudo isso de lá, em Londres, por exemplo. Chega aqui, você tem que fazer um checklist, mandar uma equipe na frente para fazer um checklist aqui. Então se gasta muito. Por isso que ninguém quer fazer aqui. Vão fazer em qualquer outro país que é muito mais barato, Chile. Tipo gambiarra thinking, né? Sabe? Gambiarra thinking, sabe? Então, não é fácil. Não é fácil em algumas áreas. Mas eu tô otimista. Apesar de tudo. Eu acho que a gente... tudo isso gera oportunidades. Para quem está vivendo, a gente está dentro de um coworking. Aqui as pessoas estão à busca
de encontrar uma maneira rápida e eficiente, e de você projetar aquilo que você pensou, que você sonhou, que você está fazendo, se dedicando full time e tal. Então, eu acredito que a gente está num momento muito legal. Agora, tem esse pedaço que é enxergar as oportunidades. E você enxergar e você saber que é trabalho duro. Não tem mágica, sabe? Não tem uma coisa assim, ó, a coisa vai se transformar agora porque você arranjou um investidor, por exemplo, que é o que uma startup busca dentro de um espaço como esse. É outro game, né? É outro game. Outra pegada. Começa um outro game, E outros desafios e outras as cobranças também. cobranças e é isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. É, Voltando um pouquinho daquilo que a gente estava falando do universo da educação, tá? Porque às vezes eu trabalho com conceito, a gente vê muito isso. Então, às vezes a gente cria algo onde o consumidor ainda não teve acesso a algum tipo de informação, então cabe a gente educar, Uhum. né? E pensando em toda essa potencialidade que é o universo da história, do storytelling, do transmídia, você acredita que hoje uma marca que busca também educar o seu consumidor a partir de um propósito específico, de um ponto de vista específico, mas ter esse papel, ela cria um diferencial competitivo? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Você vê na ponta, né? Você vê várias empresas, você acaba fazendo a mesma coisa, sabe? Com alguma coisa particular ali, mas está vendo muita coisa acontecendo a mesma coisa. O que diferencia são as histórias mesmo, sabe? A minha história é diferente da sua, Uhum. né? Então, a gente educar é sempre importante. Eu acho que uma empresa hoje, quem está empreendendo tem que colocar um pedaço da tua missão ali, a tua, pro teu propósito, de colocar de como eu vou resolver a questão da educação. Às vezes é uma né, para dentro, né? Você, olha, eu vou preparar gente muito legal aqui também. Então, você criar essas condições ambientais, entender o teu ecossistema, sabe, entender os teus limites e tal, mas coloca uma célula ali de formação, de educação, sabe, de uma coisa que você vai... Às vezes é um gesto, o cara está vendendo camisas e não sabe que tem deficiente físico que gostaria de usar aquela camisa. É um outro nicho de mercado que você não considera. Hoje você tem 14 milhões de pessoas surdas. Então, se eu estou pensando no audiovisual, eu tenho que colocar no meu radar uma maneira de resolver essa equação. Entendeu? Eu tenho que me juntar com outras pessoas que estão pensando isso também. Porque nós temos que resolver dores aí, né, nesse processo. Né? E às vezes você é parte dessa solução. Então, eu acho que tem que ter essa atenção. Eu acho que é por isso que empreender hoje, no mundo, você tem que ter uma outra sintonia, sabe? Uma sintonia mais aquilo que antecede um pouco da, do assunto que a gente está falando aqui, que são esse olhar 360, né? É, então eu acho que a gente tem que estar antenado para essas novas possibilidades, mas atender dores. Tem, No tem, fundo é isso. tem um dado interessante no Sebrae que ele fala que as empresas que nascem por oportunidades, elas são mais tem mais vitórias do que aquelas que nascem por necessidade. Cidade. Então, vou abrir uma empresa porque eu quero ganhar dinheiro e vou fazer isso porque Dançou. meu pai fazia. É, Não vai durar, cara. não vai. Então, assim, oportunidade eu digo que é uma oportunidade de mercado, de negócio, algo que você se preparou, estudou. Então, assim, é diferente um contexto com o outro. Né? E outra que se você pensa, o que você gera, né? Qual é o arrasto, né, que você deixa, o legado que você deixa, que atender legal as audiências, né? Ter um laço de que você forma pessoas. Então eu acho que é isso que é o grande desafio que a gente tem, sabe?
E a transmídia faz parte de tudo isso, né? O transmídia é uma metodologia, já vai nascer outras, entendeu? Porque isso é muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Mas é uma metodologia que olha para os públicos. E isso pode ser educação, pode ser uma marca renomada como o Jaguar, pode ser qualquer coisa. É como você leva a informação de uma forma interessante para os públicos, né? E conta uma boa história. E trata a gente como gente. Também. É o grande diferencial. Que é fundamental, né? Não, é o número tal, né? Não, trata com as pessoas. Isso é uma coisa legal, assim, que eu acho que é importante colocar no radar, né? Cara, que legal. E Luiz, pra gente encerrar, porque senão a gente não vai embora. Vai ficar aqui até, porque tá muito legal. até madrugada. Que conselho você daria para quem entendeu aquilo que a gente está falando e vê valor nessa relação de um propósito traduzido numa história e sendo difundido a partir de uma ferramenta como transmídia? Eu acho que eu coloco a transmídia como uma metodologia, né? Mais importante é o que vem antes, né? E o que vem antes é isso, você entender que as coisas são complexas, não são fáceis e que o teu desafio é constante. No momento que você se acomodou, dançou, porque é uma coisa é uma coisa de percepção. E se você economiza, como eu acho que as coisas são mais... Hoje você está mais conciso em relação dos budgets, naquilo que está disponível de recursos e tal. Então você tem que trabalhar um criativo muito mais... O teu criativo tem que funcionar mais, né? Quando você tem poucos recursos, você tem que ser mais criativo. Então, nesse sentido, eu acho que é prestar atenção. Eu acho que é prestar atenção e não tem milagre. Eu acho que tem que ir um dia depois do outro, né? A gente teve uma vitória com a Jaguar, mas tivemos dificuldades com outras, né? E que a gente está tentando consertar, tentando ajeitar. Porque não tem um projeto igual ao outro. Não tem uma proposta igual a outra, sabe? Você tem que estar sempre se desafiando. É por isso que a gente volta a estudar, a gente continua estudando, porque não tem como, cara. Sabe? Agora eu vi um curso que eu quero fazer, porque eu tenho essa necessidade. Porque como é que você vai tratar de um assunto se já tem coisas novas circulando e você tem que ter essa informação, né? Eu ainda posso fazer isso, né? Agora eu tenho que compartilhar isso. Eu compartilho com a minha rede. Eu coloco lá, eu dou ideias, comento, passo os links, toda informação, disponibilizo isso por um tempo no meu story lá. Compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento. Eu acho que é um pouco isso. Não sei se eu respondia, mas... Bastante. Luiz, obrigado, né? Imagina. Hoje foi incrível. Mais um Deep muito bom. Muito obrigado adorei. pela experiência. Adorei te conhecer. Já conheço aqui o Raoni, já somos da família, já é um monte de coisa. Com certeza. Obrigado, Luiz. Mas obrigado eu, e estamos disponíveis aqui para tudo. Tudo que puder, a gente está compartilhando, participando. Estamos juntos. Valeu. Então, obrigado. Gente, foi incrível, foi realmente fantástico. E acompanhe aí a gente nas redes, que muito em breve mais um Deepcast fantástico para vocês. Até já. Até. Tchau, tchau.